pessoal, sejam bem-vindos. Está entrando no ar mais um podcast da 4Ls. Lembrando a vocês que nós aqui da 4Ls, nós temos uma parceria com a MV Digital. Você que está precisando daquela revigorada na sua identidade visual e precisa de alguém que gerencie a sua mídia social, isso é com a MV Digital. E hoje a nossa playlist Viçosa Viciosa traz a história de José Espírito Santo Santana, mais conhecido como Zé Boia. Para quem não conhece, Zé Boia ele foi um ícone da nossa música. E agora, em dezembro, está sendo programado um evento tributo à sua obra. E para isso, convidamos aqui no nosso estúdio para falar um pouquinho sobre esse evento com o idealizador Chiquinho Rosado. Seja muito bem-vindo, Chiquinho. Muito obrigado pelo convite. E é uma satisfação muito grande para a gente estar aqui, né, nesse momento, para divulgar um evento tão especial como esse, Tributo a Zé Boia. E convidamos também a Marisa Fiuza, uma das filhas do Zé Boia, para contar um pouquinho da história do Zé Boia, quem que foi o pai Zé Boia, quem que foi o músico. Seja muito bem-vindo, Marisa. Obrigada, Rodrigo. Obrigada a 4Ls por dar essa oportunidade de estar aqui para poder falar um pouco do meu pai e como músico. E de público, eu gostaria de agradecer ao Chico Rosado, não só o Chico, como toda a família, por estar fazendo essa homenagem ao meu pai. Pessoal, você que está em casa e não está seguindo o nosso canal, vai lá, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações da novidade do canal. Fazendo isso, o YouTube entenderá que o nosso conteúdo está sendo satisfatório e passará a transmitir para mais usuários. Chiquinho, vamos à nossa primeira pergunta então, Chiquinho. Vou até pedir licença, tá, Marisa? Fazer a primeira pergunta para ele. Como que surgiu a ideia de fazer esse tributo? Olha, Viçosa é uma cidade que tem marcas, tem artistas que marcaram muito a sua história. E o Zé Boia é um dos principais deles. E, a exemplo do que eu já fiz há algum tempo atrás, na época do Sarau, que é um bar que funcionou aqui há uns anos atrás, me ocorreu de fazer essa homenagem. Por quê? Porque as gerações mais novas precisam conhecer os grandes nomes da nossa arte. Qual que é a importância do Zé Boia no cenário musical de Viçosa? Olha, Zé Boia foi um verdadeiro esteio da cultura de Viçosa. Até pela própria família que ele nasceu. O pai dele, o senhor César, né, era envolvido com o carnaval, um dos maiores carnavalistas que Viçosa teve, né? Minha mãe falava que o cavaco não cai longe do pau, né? Então, o Zé Boia, ele trouxe do berço, né, a arte, né, e ele se tornou das maiores referências em Seresta, não só em Viçosa, mas também em Minas. Talvez até Brasil, porque era um conjunto de muita responsabilidade, muito conhecido. Marisa, para você, quem é Zé Boia? Um pai exemplar, pai de 7 filhos, e que desde criança, desde que eu entendo por gente, na minha casa se eu escutava música. Então, é um pai assim, que sempre trouxe bons exemplos, tanto no cotidiano, né, na nossa vida cotidiana dentro de casa, como na parte cultural. Sempre foi um exemplo para nós. Você pode compartilhar com a gente alguma lembrança especial do seu pai? O papai, ele trabalhou num banco, o antigo Banco Crédito Real, e na década de 70 esse banco fechou, ele foi transferido para Ponte Nova. E toda noite, quando ele chegava de Ponte Nova, ele ia e voltava todo dia. Após o jantar, ele sentava na sala e tocava violão. E antes de dormir, ele ia ao quarto dar um beijo em cada filho. Ele era um pai muito carinhoso. Chiquinho, e para você? Compartilha para a gente algum momento especial que você teve com Zé Boia. Olha, na verdade, Zé Boia foi um pai para mim também, porque eu convivo com a família deles há mais de 40 anos. Esse vínculo começou porque o Eduardo, o Dudu, um dos mais novos, ele é mais novo que a Marisa, ele começou a trabalhar no ET quando eu trabalhava e a gente criou um vínculo muito especial. Então, dali para cá, esse vínculo só aumentou
Então eu considero, eu falo assim, na maior cara de pau, eu considero que eles são minha família também. Chico é de casa. Então a gente brinca muito, lembra muito com o Dudu, né, que agora já está com mais de 50 anos, que se não fosse eu, ele não tinha ido à praia, porque a mãe dele só deixou porque o Chiquinho estava junto. Apesar da pouca idade que eu tinha naquela época, né, 20 anos e tal. Mas a gente tem um vínculo muito maior do que a amizade. É coisa de família mesmo. Marisa, para não deixar os outros com ciúmes, né? Fala o nome dos seus irmãos, tudo. Então, a minha irmã mais velha, ela chama Marina. Eu acho que o papai até colocou esse nome devido à música, né? Marina. Depois o César, que já faleceu com 27 anos. Hoje, se ele estivesse vivo, estaria com quase 64 anos. Depois a Marilene, minha irmã. Depois eu, né? Eu sou a do meio, assim. Depois o Eduardo, o Adson, que é em homenagem ao Adson Bicalho, que foi um músico que tocou muitos anos com meu pai. E a temporana, que é a Mariana, que mamãe teve ela com 46 anos e papai tinha 53. Então, nós éramos 7 filhos, hoje somos 6. Uma curiosidade, são 7 músicos ou não? Olha, lá em casa todo mundo gosta de cantar. Mas eu tenho esse meu irmão que faleceu, que era pistonista e era um excelente baterista. E tenho o Adson, meu irmão, que é um saxofonista muito bom e um baterista de primeira linha. Ô Chiquinho, qual foi o motivo, por que de fazer esse tributo agora para o Zé Boia? Olha, na verdade, o Zé Boia, se estivesse aí, estaria com 92 anos, né? E ia ser esperar muito para fazer ao 100. Nós estamos fazendo um de uma vez, depois a gente faz outro ao 100. Né? Porque a gente lembra muito dele, né? E é uma coisa que a gente está devendo, apesar de que eu me sinto muito feliz pelo curto período que eu passei na Secretaria de Cultura, nós fizemos uma gravação de um DVD do Zé Boia. É um registro muito interessante, né? Mas eu acho que é pouco. As pessoas precisam saber, né? E reviver essas coisas, porque nós temos uma parcela da sociedade aí que está órfã de eventos, porque os eventos em Viçosa, principalmente, são mais para jovens. E a gente pretende, numa parceria com o Viçosa Clube, a gente fixar, pelo menos uma vez por mês, um baile seresta. E aí a gente preserva muito mais aquilo que já está enraizado na nossa sociedade. Marisa, para você, como é manter viva a memória do Zé Boia através desse tributo? São eventos como esse que o Chiquinho está nos proporcionando, né? E ter um apoio da Secretaria de Cultura para ajudar a fazer esses resgates, não só do meu pai, como outros músicos também que não estão aqui entre nós, que merecem ser lembrados, né? Eu acho que o mais importante é uma visão cultural maior dentro da Secretaria de Cultura de Viçosa. Ô, Chiquinho, não sei se eu deveria tocar nesse assunto, mas a Secretaria de Cultura está apoiando você nesse evento ou não? Ou você está fazendo isso no peito e na raça? Não, a gente está fazendo no peito e na raça. Eu sempre falei isso, Viçosa precisa de uma política cultural. Não só Viçosa, mas Viçosa como besta cultura do civismo, ela teria maior responsabilidade com isso, né? Então, nunca teve uma política cultural de verdade, porque política cultural é alguma coisa permanente. A cultura não se faz com eventos, faz com coisas definitivas. Uma escola de samba, você tem que começar lá mostrando às crianças, né? De onde vem o samba, e isso para qualquer segmento da cultura. Não adianta nada fazer um carnaval, fazer um carnaval uma vez por ano só, se não tiver envolvimento das pessoas com aquilo. E isso chama-se política cultural, que Viçosa nunca teve, infelizmente. Ô Chiquinho, falar um pouquinho agora sobre estilo musical. Você sabe me dizer se a música caipira teve alguma influência com o Zé Boia? Você sabe me falar? Olha, todo músico teve envolvimento estreito com a música caipira. Né? Porque, na verdade, o Brasil era um país caipira por inteiro. Na época, o país mais agrícola, né? E na época do rádio, né? A música caipira tinha muita força.
E não tem nenhum músico que não tenha um certo vínculo, né? Para você ter uma ideia, Tom Jobim tem uma parceria com o Ratinho, da dupla Jaraque Ratinho dos anos 30, 20. Então, não há quem não tenha vínculo. Zé Boia, nas apresentações dele, ele tocava grandes clássicos, como Tristeza do Jeca, como Luar do Sertão. Então, são coisas originalmente caipiras. Agora uma pergunta para os dois. Como que vocês acham que Zé Boia contribuiu em geral para os músicos de Viçosa? Qual que foi a contribuição dele? Eu acho que foi um incentivo. Porque o que acontece? Desde que o papai iniciou, a nossa casa foi casa de acolher. Uma casa de acolhimento. Então, os músicos de Viçosa iam todos lá para casa. E ensaiavam. Ele sempre dava força, incentivava. Né? Então, eu acho que isso foi, né, Chico, uma maneira muito boa de incentivar a música em Viçosa. Exato. Isso os músicos, eles, como diz, eles se entrosam muito bem, né? E Zé Boia, primeiro, uma humildade sem fim. Zé Boia era uma pessoa muito humilde, uma pessoa muito acessível, um cara brincalhão. Né? Uhum. Zé Boia é unanimidade em Viçosa. É um negócio interessante. Isso, muito carismático, isso aí é muito legal. Isso faz as pessoas se aproximarem, porque às vezes o camarada se envaidece porque é um músico, ou é melhor do que o outro. Não, Zé Boia sempre foi um camarada que esteve ao lado de todos e como professor também de música ele foi por muitos anos, né? E é uma coisa que ficou uma marca indelével, uma marca que não se apaga. Daqui a mais 50 anos, 100, vai ter gente lembrando de Zé Boia aí. E para concluir também, Rodrigo, acho muito importante eu ressaltar isso aqui, que ele teve ao lado dele uma esposa que o incentivou muito, que foi uma companheirona do meu pai, né, Chico? Com toda certeza. Foi assim, lá dentro da nossa casa, ela que incentivava e acolhia, ajudava ele a acolher essas pessoas que precisavam, né, que chegava aqui igual pessoas que cantou, que fez parte do conjunto de alguma forma, era acolhida na nossa casa e mamãe abria a porta para essas pessoas. Então, acho que essa parceria dos dois deu muito certo, sabe? Marisa, fala pra gente o nome dela. O nome dela é Maria do Rosário, mas todo mundo a conhecia por Marinha. Marinha, uma gracinha, tá? Sim. Pessoa com quem eu tive muito convívio e sou muito feliz Adorava o de ter Chico. Conhecido, sabe? Marinha é uma figura fora de série. Eu gostei dos dois respondendo ao mesmo tempo. Vou fazer uma outra pergunta para os dois agora. Qual que foi o impacto de Zé Boia na comunidade de Viçosa também, além da música? Qual foi o impacto dele? Eu acho que o impacto é poder ter levado o nome de Viçosa para outros lugares. Papai era uma pessoa que todo final de semana ele tocava fora. Quando ele não tocava em Viçosa, ele estava tocando na nossa micro-região. Então, ele tinha tanto amor por Viçosa que ele fazia questão de estar levando esse nome através da música, né, que era o que ele tinha. Então, ele levava Viçosa para outras cidades. Você falou que ele tocava fora, já tocou para várias pessoas. Inclusive, teve muita gente famosa que ele tocou, né? Fala pra gente um pouquinho de algumas celebridades que ele tocou. Então, papai, ele já tocou para, né, Juscelino Kubitschek, em vários momentos. Já tocou com Nelson Gonçalves, Carlos José. Assim, agora não está vindo a minha lembrança, não, mas foi para bastante pessoas que têm uma importância muito grande para a cultura brasileira. Pessoal, você que está assistindo o nosso podcast e ainda não se inscreveu no canal, vai lá, se inscreva, deixe seu like lá, ative o sininho para receber as notificações das novidades do canal. Marisa, eu fiz algumas perguntas e vou voltar um pouquinho no início. Conta pra gente como tudo começou a carreira do seu pai lá no início. Então, como eu falei, meu avô era músico, né? E papai nunca teve um professor.
O violão que meu pai tocava, ele aprendeu sozinho. Ele é um autodidata, né? Então, com 17 anos, ele já tocou na inauguração da Rádio Montanhesa de Viçosa. Acho que no início da década de 50, ele criou, junto com amigos, o Sexteto Melodia, que foi um grupo de muito sucesso aqui em Viçosa. Quem tocava com ele era o Nataí Coutinho, o Chico Salgado, Salgadinho, Ed Carvalho era o cantor. Estou esquecendo de alguém, Chico? Adson Bicalho, já falei. Tem mais alguém? O baterista. O baterista era o Milton. E tinha também o Valtinho. Que era violão? Que era baixo acústico? Não, esse era Nataí Coutinho. Acho que ele era percussionista, alguma coisa assim. Então, fez muito sucesso na década de 50. Na década de 60, ele criou o Bossa 6, que quem tocou com ele foi o Tigrão, que era um aluno aqui da UFV, que era um excelente músico. João Bosco, conhecido por João Bobaginha, Zé Luiz Picumã. Acho que Guega também chegou a tocar com o papai um tempo. Camilo cantava, também fez muito sucesso. No início da década de 70, o papai criou o Conjunto Seresta Zé Boia, que aí ficou por décadas, e ele só parou de tocar assim, em bailes, essas coisas, devido à idade, mas tocava em barzinhos junto com o Sr. Chico Marimbondo. E os componentes do Conjunto Seresta iniciou com Rogério Santana, Álvaro Santana, Zé Portugal na flauta, isso eu não esqueço, Adson Bicalho e João César Salgado. E aí foi aprimorando, foi colocando mais elementos e a Seresta ela cresceu e, graças a Deus, fez muita alegria aqui em Viçosa, né, Chico? Com toda certeza. Eu posso afirmar que a nata musical de Viçosa, tudo esteve junto. Com certeza. Os melhores estavam Acho ali que naquele legal. momento. Para vocês dois, qual a influência que o Sexteto Melodia teve aqui em Viçosa? Olha, o Sexteto Melodia eu me lembro pouco, na verdade, sabe? Uhum. Mas foi também um momento muito importante. Por quê? Porque era uma música muito bem trabalhada, né? Os músicos, como você falou aí, os músicos que participavam são músicos sempre de primeira qualidade. Então, era muito voltado para instrumental, não era, Marisa? Era. Bastante instrumental, né? E contava com grandes nomes também. Mas aquilo ali foi bem a base, né, Marisa, do Conjunto Seresta Zé Boia, porque depois foram mantidos, não foram? Foram. Alguns elementos do conjunto original, só mudou de nome, né? Só mudou de nome. Aí o Milton, que era o baterista, ele ficou com a gente, acho que até início da década de 70, e o Adson Bicalho continuou, o Salgadinho continuou, o Ed Carvalho, que era o cantor. Cantou por muito tempo. Por muitos anos. Chico Salgado, por um tempo também, ele continuou. E o outro, que era estudante da universidade, formou e foi embora. Mas as lembranças nossas do Sexteto, ela é muito pouca, porque eu, por exemplo, eu nasci na década de 60 e o Sexteto foi na década de 50. Então, eu estou falando das histórias também que eu escutei. Né? Outro músico de muita relevância no Conjunto Zé Boia, que tocou muito tempo, foi o Vomer. O Vomer, Vomer claro. Velário, redator da Folha da Mata. O Vomer, excelente contrabaixista, excelente músico, disciplinado, foi um grande companheiro do meu pai. Sim, ele morou durante muitos anos aqui. O senhor Vomer, me desculpa. Voltando agora ao tributo. Quais que foram os maiores desafios que você encontrou para realizar esse tributo? Quais foram, não, né? Quais estão sendo, né? Na verdade, a gente sempre esbarra na questão custo, né? Que nós temos uma parceria com o Viçosa Clube, e o Viçosa Clube cedeu algumas mesas para a gente vender, para poder custear os músicos e a divulgação, né? A estrutura, né? Som, essas coisas. Essa dificuldade sempre existe, por isso que eu digo, sabe? É preciso de política cultural. Um evento desse deveria ser
iniciativa da Prefeitura, da Secretaria de Cultura, e não da gente. Mas a gente faz com todo carinho, porque se a gente não fizer, ninguém está fazendo. Mas eu espero que a próxima administração pense num planejamento, planeje alguma coisa, não só em termos que Viçosa está precisando de planejamento geral, né? Mas em termos de cultura, uma política cultural que comece lá no primário, lá nas escolinhas municipais. Eu tenho um exemplo, eu canto para as crianças numa escola municipal toda quarta. Você vê que gracinha, como que as crianças dão valor? Quer dizer, é uma coisa que tem que começar no berço, porque senão a pessoa é engolida por essa mídia irresponsável que está aí, fazendo apologia à droga, à sexo e a tudo mais. Então, eu acho que a questão cultural, ela passa da questão apenas de evento. Ela deve ser encarada como uma responsabilidade até moral, você está entendendo? Das autoridades. O poder público Exatamente. teria que ajudar, né? Tem um olhar, né? com certeza. Um olhar diferenciado, né? Uma pessoa que tem um olhar mais voltado para esse resgate, digamos assim, né? Ô, Chiquinho, ainda no tributo, quem que são os convidados? Olha, nós temos vários convidados, né, Marisa? Nós temos o Paçoca, que tocou também com o Zé Boia por algum Paçoca tempo. também Paçoca. tocava de vez em quando com o papai. O Paçoca, que é um músico, e hoje ele é professor de artes também da Escola Experimental, né? O João Vicente, que pouca gente sabe que João toca, mas o João foi locutor da Rádio Universitária há muito tempo, um senhor pandeirista, né? E nós temos o grupo do Luciano. Luciano é genro do Zé Boia. Chama Frisson. Passa o nome do pessoal para mim, Marisa. Então, esse grupo é um grupo instrumental, também de primeira linha, que é o Luciano Cocó, que é meu cunhado, casado com minha irmã caçula, no contrabaixo, Cristiano no sax, Chima no violão e Márcio na bateria. Também com outras participações, que o Chico vai continuar falando aí agora, né? O Ramon vai tocar violão, né, meu filho, que ele está acostumado com viola, né, mas é um excelente violonista. E nós temos também a Eliane, filha de um grande músico que Viçosa teve, Geraldo Pintinho. Era um grande carnavalesco de Viçosa. A Eliane estava um pouco afastada do palco, mas a convite meu, ela topou fazer, e estou contando com ela também, não só para esse evento, mas para os outros, uma excelente cantora, um repertório fantástico. Nós temos a participação também do Elvis no cavaquinho. O Elvis não mora em Viçosa, mas já está aqui há muito tempo, e ele tem um trabalho muito bonito de samba raiz, sabe? A minha irmã, Laura Rosado, vai fazer uma participação também, né? Porque dentro do contexto, como quando você falou a questão da música caipira, veja, Cascatinha e Ana uma dupla que era muito contemplada. Papai tocou música Tocou deles. Muito, né? Flor do Cafezal, Índia, aquelas coisas todas, aqueles grandes clássicos. Né? E o Túlio, pianista, né? De primeira qualidade. O Túlio é aposentado da universidade, ele era professor da engenharia de alimentos. Um grande músico e também apaixonado com o Zé Boia, como todos, igual eu te falei, o Zé Boia é unanimidade. E Túlio vai fazer a participação com a gente também, ao teclado. O que os espectadores podem esperar em termos de homenagem, musical desse tributo? Olha, vai ser um momento super especial. A energia está excelente nos ensaios. A gente sabe, né, quando o objetivo é saudável, né, nós temos ensaios maravilhosos. E o público vai reviver realmente a época do Zé Boia, sabe? Porque o repertório está sendo muito bem escolhido, a gente faz questão de enumerar, relacionar as músicas, né, que eles faziam mesmo, né? E vai ter algumas músicas que eles não faziam, mas estão dentro do contexto, dentro do estilo, que a gente tem que preservar, né? As origens, raízes são raízes, raiz não se mexe. Não é isso? Sim. Então o público vai se deliciar, com toda certeza. Marisa, mexendo com o coraçãozinho agora, qual que é a importância emocional desse evento para a família? Então, a gente está muito feliz, né? Porque isso é um reconhecimento,
de toda a história dele, de toda a dedicação, de todos. São emoções, né? Então, tanto eu quanto os meus irmãos, quando o Chico falou dessa homenagem, eu fiquei muito emocionada. As minhas irmãs também. E nos colocamos à disposição do Chico para ajudá-lo no que fosse possível, né? Então, estamos juntos aqui, agora, até com você agora, aqui, para falar dessa história. Tem alguma música em especial para você que faz lembrar de de alguma coisa que aconteceu com seu pai? Tem aquela música que você pode virar e falar assim, poxa, essa música é marcante. Então, Rodrigo, são tantas músicas marcantes, porque papai, quando ele tocava às vezes até fechava os olhos, ele sentia a música. Papai, a música para ele, assim, e ele exalava, sabe? A musicalidade dele era uma coisa muito, muito bonita. Eu vou ressaltar algumas aqui. Ele gostava muito das músicas do Cartola, das músicas de Noel Rosa. E toda vez que ele iniciava, né, não sei se eu já comentei isso aqui antes, ele iniciava todos os bailes com a Aquarela do Brasil. Então, a Aquarela do Brasil assim, ele tinha um xodózinho por essa música. E também, igual eu te falei, eu tenho uma irmã que chama Marina, por causa da música Marina, né? Então é difícil escolher uma, porque ele tinha um bom gosto incrível. E todas as músicas que ele gostava são lindas, né? Então é difícil. Só falou gente que não sabe, não sabe compor, né? Noel Rosa. Qual foi o outro mesmo? Noel. Cartola. Só gente ruim, né? Exato. E interessante também que a Marina cantou no conjunto, né? Isso eu ia falar. A irmã aqui. mais velha dela cantou no conjunto por um período, né? E realmente o músico, o artista, ele tem uma sensibilidade mais aguçada. E a Marisa falou um negócio interessante, aquela pessoa que toca com o coração, toca as pessoas. E Zé Boia era isso. Ele vivia a música, né? Então, você não me pediu não, mas eu sou muito bicudo, eu vou citar uma que ele adorava tocar, Cordas de Aço. Cartola. Eu ia te perguntar, assim, como nós conversamos no início, você falou que é difícil falar, você tocou nessa música, eu quero, fala mais, detalha mais pra gente. Não, sabe, porque a própria música, essas cordas de aço, quer dizer, esse minúsculo braço do violão, os meus dedos meus acariciam. Quer dizer, é uma coisa fantástica, e Zé Boia adorava, é a cara de um seresteiro. Tem mais alguma outra que você lembra aí agora? As Rosas Não Falam também, né? Nossa. Porque As Rosas Não Falam, além dele tocar, ele gostava de cantar, porque papai não era cantor. Mas As Rosas Não Falam, ele cantava. Né? Muito interessante. E também, quando a gente fala do conjunto, assim, do conjunto Seresta, eu quero ressaltar aqui a participação da minha irmã, Marina, iniciou com ele lá nos anos 70, cantando na noite, né, como crooner, e depois ela formou em 79 na UFV, saiu de Viçosa para trabalhar. Eu fiquei um tempo com o papai cantando, depois eu casei e tal, mas eu também estou esquecendo de outra pessoa, de Chico Marimbondo, um saxofonista dos que grandes, tocou maiores, com ele até o final. A gente precisa anotar, né, Marisa? Nosso Chico era outra figura. Todo sábado, quando eles não tinham compromissos assim para tocar, o Chico vinha de Ponte Nova, para os dois ficarem tocando num apartamentozinho que meu pai tem nos fundos de casa. A vizinhança adorava. Eles tocavam de 7 até 9 horas da noite. Era uma festa na Gomes Barbosa. Conta pra gente uma história, um momento engraçado. Engraçados tem muitos, né? Imagina os músicos juntos, né? Mas eu vou ressaltar um aqui, que papai tinha ido tocar num baile numa cidade próxima a Viçosa. E geralmente o baile terminava, chegava aqui lá para 7 da manhã, 8. E nossa casa é uma casa afastada da rua, tem um muro na frente. Ele entrou, colocou o violão no alpendre, né, na varanda ali, e entrou. Aí foi dormir. Na hora que ele acordou, cadê o violão? Sumiu o violão de papai. E ligou para onde ele tinha ido tocar,
Não, o violão não está aqui. Falou, ai, meu Deus, meu violão elétrico, que é o primeiro violão elétrico de Viçosa, de 1950 e poucos, né? Que acompanhava o Galo Preto, que acompanhava ele para todo lado. E como é que vai fazer? Como é que nós vamos achar esse violão? E o padre da cidade, que fazia um programa na rádio, um momento de fé, muito amigo nosso, terminava de dar a benção e falava, gente, quem souber onde está o violão de Zé Boia, por favor, entre em contato com a família. Papai, muito triste. Passado algumas semanas, chega um amigo, lá, inclusive amigo do Chico, o Geraldo Carreiro, bateu lá em casa e falou, Zé Boia, eu sei onde é que está seu violão. Aí, então, você me leva lá agora. Ele pegou o papai e foi para o local onde estava o violão de papai, que era um boteco. Chegou lá, papai falou com o dono do boteco, olha, é meu violão, tal, sumiu, e falaram que ele está aqui. Aí o senhor dono lá falou assim, seguinte, eu comprei ele por R$15, me venderam ele por R$15. Como é que a gente fica? Papai, eu dou 30. Pegou o violão, mas foi uma alegria. Aí o padre anunciou na rádio que tinha achado o violão do Zé Boia, né? Mas vou te falar, viu? Isso deu história dentro de Viçosa. Até achar esse violão foi uma dificuldade. E você, Chiquinho? Você tem alguma história engraçada que você pode contar? Tem muito caso interessante do Zé Boia, mas um que eu gosto muito, na época do Sarau, eu tinha um jornalzinho que contava a história da música, né? Então, eu nunca esqueci dessa, porque Zé Boia contou para mim, que eu fiz uma entrevista com ele na época, e ele contou essa história, que eles foram tocar, o conjunto estava bombando, né? No auge do conjunto Zé Boia, foram tocar numa formatura em Ouro Preto. Coisa fina, né? Formatura da universidade, e o conjunto foi muito bem, cantou, Camilo cantou bonito demais, Ed arrebentou a boca do balão, Sou Chico estava no ar, né? Todo mundo entusiasmado, e aquele bailaço. E na hora que acabou o baile, é natural, o reitor chegou, né, ali embaixo, esperando o conjunto descer para dar os parabéns. Acontece, rapaz, que tinha um camarada da percussão que pegou o atabaque e roubou 3 frangos assados, colocou dentro do atabaque. Na hora que ele desce, cai os 3 frangos e sai aqueles frangos quicando para o meio do salão. E todo mundo com cara de tacho, o Zé Boia não sabia onde enfiava a cara, o reitor sem saber o que fazer. Mas o camarada tinha colocado, rapaz, roubado uns frangos lá da ceia, do jantar, para poder trazer para casa. Vamos parar por aqui, né? Senão a gente vai ficar umas 2, 3 horas só nos casos engraçados. Muito né? caso interessante. Pessoal, na descrição desse vídeo vai ter todos os detalhes, como reservar sua mesa. De antemão, já adianto que as reservas estão sendo feitas lá no Viçosa Clube, e vou deixar o telefone escrito aqui embaixo, na descrição desse podcast. Chiquinho, qual que foi o impacto do trabalho do Zé Boia para a sua carreira musical? Olha, aquilo foi exemplo, né? Eu acho que o artista, né, ele tem uma proposta definitiva, como o Zé Boia tinha, e a perseverança e a luta para você carregar aquela bandeira, apesar de tudo. Porque a gente tem aí uma mídia, né, que trabalha com o descartável, com aquilo que vende fácil e passa rápido. E o trabalho do Zé Boia foi um trabalho de raízes mesmo, um trabalho consistente, com uma proposta da qual ele nunca arredou o pé. Aliás, é por isso que a coisa fica. Porque a pessoa que vai na onda não segura nada. Então, nesse sentido, a perseverança, a luta, o desprendimento, porque às vezes até pagar para músico acontece de pagar, porque às vezes o evento não deu resultado. E isso o Zé Boia cansou de fazer, você entendeu? E um camarada desprendido, sabe? Generoso. Como a Marisa falou, a casa dele era uma reunião de amigos, o músico vinha de Ponte Nova, dormia lá na casa dele. Então, quer dizer, é uma coisa muito maior do que apenas uma arte. É uma coisa que gera uma grande família, e isso serve de exemplo para quem tem aquela sensibilidade como ele tinha. Esse impacto é marcante e definitivo. E acrescentando aqui também, Rodrigo, que o Adson, meu irmão, quando ele tocou com meu pai também muitos anos, um excelente baterista, e tocava sax, né, como eu já falei anteriormente, mas quando ele foi fazer o mestrado dele em Curitiba, meu pai, muito preocupado,
Está levando seus saques, tá, isso é seu cartão de visita. Então, como é que a música, né, ela consegue fazer com que você aproxime mais das pessoas, né? Então, ele falava que seu instrumento é seu cartão de visita, a sua voz, o seu instrumento, né? Isso. Marisa, qual que foi as principais lições que você aprendeu com seu pai no contexto musical? Então, eu acho que é a perseverança, né? No contexto musical, eu acho que eu como filha, assim, é difícil falar, mas é o dom que ele deixou para nós também, porque lá em casa todo mundo tem um ouvidinho bom, né? Quando eu estou vendo um grupo tocar, eu presto atenção em cada instrumento que está ali, se aquele grupo é democrático ou não, se cada um tem oportunidade de solar. Então, a gente vai aprendendo no convívio diário, é muito comum isso, né? Porque a música ela tem que ser democrática também, né? Eu li numa matéria que falam que todo músico é crítico. Isso é verdade? Eu acho que sim. O que você acha? Eu acho que sim, a gente tem essas manias, né? Eu acho que toda vez, igual a Marisa falou, quando a gente está ouvindo algum conjunto, alguma coisa cantando, sempre tem alguma coisinha a observar. E isso acontece quando a gente está no palco naturalmente, também, né? Então, assim, a gente costuma, na verdade, eu acho que a minha crítica maior é com relação ao produto que está na praça aí. Sabe como é que é? Mas é claro que se a gente ouvir um dueto mal feito, a gente ouvir um instrumento, uma posição fora de lugar, a gente está sempre comentando ali com um amiguinho músico do lado, né? Nunca deixa de comentar. Ô, Chiquinho, esse tributo não é o primeiro evento específico em homenagem ao Zé Boia, não, né? Não, rapaz, nós tivemos a satisfação do chamado Flores em Vida. Aliás, era uma música que ele gostava muito, do Nelson Cavaquinho. Né? A gente homenageou Zé Boia quando ele tinha 79 anos, onde nós tivemos a honra de ter Saulo Laranjeira aqui, aliás, diga-se de passagem, por mérito de Humberto Candeias, um grande amigo nosso, entusiasta da arte também, que trouxe Saulo Laranjeira para apresentar um musical do Zé Boia lá no Centro de Vivência, lá no Fernando Sabino. Isso aconteceu... Papai... Ele estava com 79 anos, né? Quer dizer foi que... no início dos anos 2000. No início dos anos 2000. E depois... Não, 2010, por aí. 2010. Por aí. Por aí, 2010, 2011. Foi isso mesmo. E depois disso, aos 80 anos, nós também fizemos um evento. Na ocasião do DVD, eu era secretário de Cultura da cidade. Passei lá um curto período, mas, graças a Deus, deixei esse patrimônio para o município. E depois, em seguida, quando ele fez 80 anos, nós fizemos um evento também no Viçosa Clube, chamado 60 anos de Seresta. Convidamos o Sr. Chico, convidamos alguns músicos, Vomer, e fizemos um musical muito interessante em homenagem a ele. Ele ficou muito feliz, Marinha também, né? Aquela gracinha que sempre foi, né? E, então, foi um momento muito especial para a gente. E agora, ele está em outro plano, mas com certeza curtindo também. Muito feliz, né? E gostaria de acrescentar aqui também, Rodrigo, porque a gente não pode esquecer os nomes, né? O meu primo, o Wilton Salgado, também, ele esteve com o papai desde os anos 70, com a Seresta, tá? Ele foi um grande companheiro de papai, né? Filho do nosso querido tio Salgadinho, excelente pistonista, João César, irmão dele, porque se eu esquecer de alguém, eu não quero que ninguém fique triste comigo, não. Falando um pouquinho mais do seu pai ele recebeu um convite do reitor. Isso. Você não falou isso pra gente, né? Então, em 1988, o então reitor, professor Fagundes, fez um convite para o meu pai dar aula de violão no DAC, na Divisão de Assuntos Culturais. Primeiro era uma salinha ali na reta da universidade, onde hoje é alguma coisa de segurança, na reta ali da universidade. Sim. Iniciou tudo ali. Era ali, né? Dali foi para outro local, depois para a Vila Janete, que criou ali a Divisão de Assuntos Culturais, né, a DAC. Ele deu aula lá por 23 anos.
E depois que ele findou esse tempo lá no UFV, ele passou a dar aula de violão em casa, que deu até o último dia da sua vida. Estamos chegando ao final do nosso podcast, mas eu queria que cada um respondesse à parte. Qual que é a importância de preservar e celebrar a história musical de Viçosa por meio de eventos como esse, para vocês? Então, eu penso que é valorizar a história. Viçosa, ela precisa que as coisas sejam mais preservadas. Então, a contribuição que ele deu para a nossa cultura, não só ele, como outros, né? Mas vou ressaltar aqui meu pai, porque Viçosa era feliz. Ele fazia Viçosa ficar feliz com a sua música. Então, para mim, é preservar. E você, Chiquinho? Olha, é nesse sentido que a gente precisa trabalhar. Muita gente chama de resgate, né? Você tem um artista que não gosta da palavra resgate, não, mas eu acho que ela ilustra bem, até porque o povo compreende melhor saber que você está trazendo alguma coisa que estava no esquecimento. O ideal para nós é que não haja nenhum resgate mesmo, é que haja o quê? Uma frequência. O aluno, lá na escolinha da prefeitura ou do estado, ele tem que saber quais foram os grandes compositores, né? Quais foram os grandes pintores, porque é ali que a criança desperta para a arte. E hoje nós não temos, na educação brasileira, a arte, né? E isso é uma pena, porque é justamente a partir do conhecimento que a pessoa vai valorizar. Minha mãe falava, quem não é visto não é lembrado. Como que você vai gostar de uma coisa que você nunca viu, nunca ouviu? Eu não esqueço um lance dramático, eu chamo de dramático porque nós fomos tocar no Ângulo. Teve uma época que o Ângulo fazia um musical na quinta-feira. Então convidou a mim, ao Ramon e ao Zé Emídio, que era o flautista nosso, né, para poder fazer um musical para as crianças. Me chega uma criança com cerca de 16 anos e pergunta o que é isso, mostrando para a flauta. Para mim isso é uma falta de vergonha para o poder público, para as escolas, para tudo. Imagine você, uma criança de classe para Viçosa média, não saber o que é uma flauta. Para mim, isso é um desastre. Né? Realmente. É um desastre. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que mostrar. Agora, vamos chamar de resgate por enquanto, mas vamos transformar isso numa rotina para a pessoa saber que a música Tristeza do Jeca é de 1918 e está aí até hoje. Então, quer dizer, é preciso manter as raízes, porque sem raiz nada funciona, tudo vai abaixo, não é isso? E a seresta é uma vertente muito importante de nossas raízes. Marisa, como que o público pode contribuir para manter viva a memória e a música do seu pai? É participando de eventos como esse que, né, o Chico falou, o terceiro, né, Chico, dentro da gravação do DVD. Isso. Flores em Vida, né? Lá no Viçosa Clube também, 60 anos Seresta, eu acho que é o público participar, né? Porque sem o público você também não pode fazer nada, não é? Não fica bonita a música se não tem o público, né? Os dois se completam, o público, a música, o público e a arte. É assim que se completa a arte. Chiquinho, além desse tributo, há planos futuros assim para preservar e promover o legado musical de Zé Boia? Olha, não só o dele, como das nossas raízes, né? Nós estamos inaugurando com esse evento um projeto chamado Brasil Sonoro, a geografia da música brasileira. Então é algo que vai trazer, né, a origem de cada estilo. E a cada momento nós teremos um evento diferente, com um repertório diferente, com um estilo diferente, mas sempre preservando as raízes e a qualidade. Isso vai ser só com músicos locais? A princípio, sim. Aliás, Viçosa
é uma exceção no contexto, né, brasileiro, porque o que tem de músico aqui, músico de qualidade, ultimamente está aparecendo não é muita gente brincadeira, boa. né? Então, a gente tem gente de todas as partes do Brasil, né? Isso também contribui muito, mas nós temos as raízes também. Viçosa é uma cidade musical, que o diga Maestro João Salgado, né? Jacinto Santana, que também é da família deles. Então, a história de Viçosa, ela é muito vinculada à música. O Maestro João Salgado, né? Que foi um grande. Você citou o Jacinto Santana, que fundou a Lira Santa Rita, que já tem mais de 100 anos. Né? E tem vários outros que trabalharam nesse sentido. Então, é preciso mesmo que haja, né, incentivo, e o nosso sonho começa por aqui e vai expandir. Com toda certeza, nós teremos grandes nomes ainda dentro desse projeto, porque na hora que alguma empresa encampar um projeto dessa natureza, a gente pode mandar projetos para a Lei Estadual de Incentivo à Cultura, para a gente poder ter o recurso suficiente para não deixar esse estilo, né, para não deixar essa arte morrer. Marisa, você gostaria de falar mais alguma coisa, deixar alguma mensagem? Então, eu gostaria, terminando, agradecer a 4Ls, né, a você, que foi muito gentil comigo, muito obrigada. Né? Nós que agradecemos aqui. Gostaria de mandar um abraço para os meus irmãos, para os meus filhos, para o meu marido, né, que sempre me apoiaram muito, e a meu grande amigo Chico, a Marisa, minha xará, a esposa dele, o Ramon, aos filhos do Chico, porque essa amizade aqui, ela tem mais de 40 anos e ela é muito preservada, ela é preservada com muito carinho. Então, só tenho que agradecer. Muito obrigada. A base dela é forte, né? É forte. E nossos filhos foram criados juntos. Sim. Né? Tudo muito tranquilo, muito legal. E eu também agradeço, tá, pela oportunidade que você nos dá, Rodrigo. Quero agradecer, parabenizar a sua produção, a sua equipe, né, por esse trabalho bacana, porque isso, e inclusive eu já despachei aqui para minha turma, tá, para mais de 500 pessoas aí para poder escrever. Ótimo. Então a 4L está de parabéns, porque nós precisamos de material de qualidade, né, porque existe muita coisa que não leva a nada na internet, mas a pessoa sabendo procurar, ela vai extrair o melhor que tiver. E com certeza os seus podcasts são de primeira qualidade. Chico, para a gente finalizar, fala para o pessoal que está assistindo a gente aí como adquirir a mesa, reservar a mesa para o tributo, que vai acontecer agora em dezembro. Tá assim. Gente, então é o seguinte, é só fazer uma ligação para o Viçosa Clube, né? Vai aparecer aí na descrição. Né? Liguem para o Viçosa Clube, reservem a sua mesa, porque será um momento para lá de especial. Nós merecemos esse momento, vai ser uma emoção total lá. Olha, eu queria agradecer a presença dos dois e dia 15 estaremos juntos lá. Se Deus quiser. Pessoal, vocês que ficaram assistindo a gente até agora e ainda não se inscreveram lá no canal, vai lá, se inscrevam, deixe o seu like, ative o sininho para receber as notificações da novidade do canal. E quero pedir também para vocês seguirem a nossa página no Instagram, 4Ls Filmes. Até o próximo episódio.